Shalom a todos, estamos dando início a mais um programa e vamos trazer hoje a parte 2. Sim, a parte 2 de um programa que nós havíamos começado já na semana passada, onde nós falávamos do abandono dos idosos nos lares. Tenho na mesa aqui o irmão Pedro. Bem-vindo, irmão Pedro, novamente. Bom dia, bem-vindo também. Muito obrigado. E vamos falar então hoje de 3 assuntos pertinentes: a responsabilidade da família com os idosos, a responsabilidade da igreja com os idosos e a responsabilidade da sociedade e do governo. Porque nós entendemos, né, irmão Pedro, que ficou muito assunto ainda para ser debatido, porque tem muitas variantes neste assunto. Exatamente. Foi muito superficial, na realidade. Foi né? muito raso aquele papo. Nós iniciamos num sentido, mas como tu falou, muitas variantes, é muito amplo, né? Os temas. E eu entendi isso desde o começo, porque nós precisávamos fazer uma introdução para as pessoas entender estas variantes. Porque o que acontece, irmão Pedro? Quando a pessoa não entende a sua responsabilidade, tu acaba terceirizando. Sim. E a gente, nessa caminhada, irmão Pedro, nesta caminhada da visita aos lares, eu entendi isso. A gente chega e eles querem abraço. A gente chega e eles querem que a gente veja o conserto da cadeira de roda. Ai, dá para tu ajeitar aqui a minha cadeira de roda? Aí outro diz assim, ai, tem como tu ver uns documentos para mim? O outro diz assim, ai, não dá para tu providenciar uma viagem para mim? Sim, eles estão ali querendo uma atenção, né? Uma atenção. Pode até estar sendo atendidos, Exatamente. mas ao chegar uma pessoa nova, eles querem aquela atenção para eles, né? Exatamente. Então nós temos que entender o papel de cada um, a responsabilidade de cada uma, ou de cada um setor, para então a gente poder, olha, isso é conosco, isso não é conosco. E se não é conosco, a gente poder encaminhar. Sim, inclusive eu tinha até anotado aí, tem sido muito marginalizado também o sentido da pessoa deixar algum familiar no lar. Né? Tem pessoas que desconhecem até motivos e já tem um pré-julgamento. Mas exatamente o que a gente está debatendo. É, né, exatamente, por isso a importância do debate, colocando, né, porque tem que haver também a maneira que o ouvinte está entendendo. Né? Tu sabe que o meu pai tinha um slogan que dizia assim: o bodoqueiro é fácil de ser, o problema é ser vitrine. Entende? Sim. Então, assim, falar, dizer que não está sendo bem assistido, achar, ainda mais com o mundo de internet, né? Todo mundo acha que tem direito. Tem sujeito que não tem dinheiro para pagar a internet. Né? Vive da internet do pai, vive da internet da família, mas ele se acha no direito de opinar. Tem que colocar a posição dele ali e querer que concorde. Não, e a pessoa ainda não tem um pinto para dar água, nunca plantou uma flor, entendeu? Nunca teve 100 mil na conta e acha que pode opinar. Infelizmente isso, né, é uma das coisas desfavoráveis, né, da internet. Para nós dar sequência aqui, então, no nosso assunto, eu vou pedir aqui para o nosso diretor já rodar um videozinho aqui de um lar que nós estivemos visitando, e a importância da família na vida do idoso.
Então, Ana Paula, a realidade das visitas, na tua experiência diária, qual é a proporção de idosos que recebem visitas regularmente dos familiares versus aqueles que não recebem? Como tu vê e percebe a presença desses familiares? Então, hoje a gente tem uma realidade de 12 vovó na nossa casa, né? Nosso residencial, a ocupação no máximo são 12, e hoje temos um total de 10 vovó, onde todas elas recebem visitas. Todas elas, independente. Hoje eu acho que eu tenho uma vovó só que a família mora um pouco mais distante, mas os outros, todas as vovós recebem visitas no mínimo de 1 a 2 vezes por semana. Acredito que a maioria deles revezam as visitas, um dia um filho vem, no outro dia outro filho vem, e assim as visitas vão acontecendo normalmente, semanalmente, e assim, a gente tem visitas na casa todos os dias, né? Às vezes um filho, às vezes de outro, e o que acontece? As nossas visitas também não têm horário, né? A gente não marca a visita, o familiar não precisa marcar a visita com a gente, então assim, eles têm acesso livre, tanto manhã, tarde, em qualquer horário que fica melhor para eles, e todas elas estão recebendo visita normalmente. Ok, diretor. Vamos ver aqui então, irmão Pedro, o que a Bíblia nos diz com relação aos familiares em Provérbios 23 e 22, diz o seguinte, 23 e 22, é isso? É. Ouve o teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe. Quando vier a envelhecer. Olha o que a Bíblia nos aconselha. Olha aqui, o que Salomão escreveu aqui. Irmão Pedro, nós só entendemos isso aqui quando nós entendemos o Evangelho. Sim. É através de uma leitura contínua, né, e de um interesse em querer aprender, né? Porque isso, não só se tratando de lares em si, de todo o Evangelho e a Bíblia, né, isso aí vem um interesse também nosso. Porque se nós temos aquele orgulho, né, que é a maior dificuldade que tem para entrar o Evangelho em nós não queremos aprender. Então, são esses casos que as pessoas às vezes leem, mas nem compreendem, porque aquilo não chega para eles, né? Imagina, irmão Pedro, nós no tempo da ignorância. Pessoas que se convertem há 40 anos, aos 50 anos. Né? Então a gente chama um tempo de ignorância. Sim. Se hoje a gente tem acesso a esse conhecimento, através da Bíblia. Né? Agora, as pessoas já temos dificuldade. Né? Os cristãos já têm dificuldade. Tu imagina as pessoas que não têm esse conhecimento de honrar, de cuidar. Temos um caso aqui da Ana Paula, que todos os velhos recebem visitas. Sim, isso ali é um diferencial, né? O ideal até seria, né, não fazendo propaganda dali, mas que seria exatamente isso. Isso é o local que tu te sentiria tranquilo ao deixar teu pai, teu avô, tua mãe ali a esses cuidados. Porque tu vê ali que o próprio lar tem esse interesse, né, sobre as visitas abertas, sem agendamento, né? Isso aí, né, no que ela comentou ali, já me chamou a atenção. Por quê? Porque tem muitos lares que podem maquiar, né? Maquiar, né? Não é nem nosso assunto, mas já entrou. Maquiar porque, não, é tal horário de visita, então aquele horário ele está preparado ali para os familiares. E às vezes os familiares não vê realmente como é o funcionamento, né? Então, se é sem horário, é sinal que está sempre do jeito que eles trabalham ali.
Maquiar, que o senhor quer dizer, às 3 horas da tarde, levanta aí, abre janela, prepara, bota uma cortina e faz aquela maquiagem para esperar as visitas. Isso. Né? Dando a sensação de que aquela é a realidade, quando na verdade não é aquela realidade. É exatamente isso, né? Agora, quando tu tem horário livre no lar, aí então não tem como maquiar. Porque tu pode pegar eles desprevenidos, sim, no caso... pode chegar a qualquer horário, né? Entendi o conceito. Sim, sim. Mas a gente trouxe essa referência para ser uma referência, mas a gente sabe que não é esta a realidade de outros lares, né, irmão Pedro? Exatamente. Esse lar aqui é um lar particular, né? E a gente sabe que tem lares que são municipais e estaduais, que não é bem essa realidade, né, irmão Pedro? Sim. Essa não é a realidade que a gente vê lá, né? Sim, tem lares que trabalham com pessoal mais carente, né? Então já vai mais mantendo, né, o pessoal. Por isso que eu falei da importância de um esclarecimento, né? Porque não são todos os lares que funcionam da mesma forma. Né? Então, às vezes, o familiar, ao deixar um familiar, né, um idoso no lar, né, por uma série de motivos, ele corre e procura qual seria o lugar ideal para se equiparar à sua casa, né, para suprir a falta de atendimento que possivelmente eles não estão conseguindo dar, a atenção, né, e não simplesmente descartar. E infelizmente tem muitos que fazem isso, né? Os vós são descartados e ficam num lar que daí já serve qualquer lar. E existem esses lares para aqueles vovô que os familiares querem descartar. Meu Deus. Né? Tem para todos, né? Então E eu quero voltar um pouquinho nesse assunto aqui, quero bater mais nessa tecla, tá? Que é essa questão de honrar. Sim. Né? Nós temos essa consciência, né? Mas a pessoa que não tem acesso à Bíblia, que não tem acesso a esse conhecimento, acaba não entendendo isso. Entende? Porque são duas coisas, né, irmão Pedro? Uma coisa é o serviço prestado pelo lar, e outra coisa é o interesse do familiar. Sim. Porque exatamente. quando tem assim, o interesse do familiar para escolher uma casa ideal, e aí tu encontra uma casa ideal, então há dois interesses. Ou há um problema e há uma solução. Agora, quando não há o interesse do familiar e não há uma casa que dê resposta, coitado desse idoso. Entendeu o conceito? Sim. Infelizmente, né, nós que visitamos muitos lares, a gente encontra alguns lares assim, né? Mas como eu te falei, ainda assim, quando nós vamos visitar, tem um horário determinado que pode aparentar ainda, mesmo nós achando ruim, às vezes ele aparenta melhor ainda do que é a realidade, né? Então, é uma dificuldade até para quem quer colocar né, uma pessoa que não tem mais condições de cuidar, né, que precisa de um atendimento maior, porque às vezes a pessoa também fica em dúvida, vai contratar uma pessoa de fora para ficar dentro da tua casa, né? Então de repente tu leva a um lugar especializado, né? E essa dificuldade é grande. Tem muitas pessoas que, por me conhecerem, talvez a ti também, que nós fizemos muitas visitas, quando tem uma necessidade, eles recorrem, né? Me perguntam qual lar que eu indico, qual que seria o melhor para o vô, né? Porque daí tem em termos de valores também, que vão oscilar, né? Tem aquela pessoa que quer o melhor para o seu familiar, mas às vezes a renda não alcança, né? Também tem isso. Né? Tem lar que tem subsídio, mas daí tem aquela fila de espera. É uma situação até desconfortável para alguns, né? Porque o que é uma fila de espera? Uma exceção rara que algum familiar vai tirar,
Sim, já que normalmente está ganhando subsídio, né? E eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre essa questão do subsídio, para as pessoas entenderem, porque esse assunto vem depois, né? Onde que o governo entra e tal, né? Esse subsídio é pago pelas prefeituras, né, irmão Pedro? Isso. Então, a fila de espera dá o quê? Ou a pessoa sai, que é improvável, ou que ela venha a falecer, né? Então, tu entra num lugar de um que vai falecer. Então, é uma situação, assim, complicada, né? Que tu vai botar ali, vou inscrever, mas eu vou lá, e daí vai ficar torcendo para que haja uma vaga, para não dizer outra coisa, né? Então, tem esses momentos assim, né, de decisões. Então, até para mim também indicar alguns lares também é complicado, né, porque tu quer ser sincero, tem dizer, tem aquele lar que tem mais amor, tem aquele lar que os profissionais atendem muito bem, né, e tem aqueles que estão ali cumprindo ali o seu papel só e não sai assim aquele interesse pelo vô, pela avó, pela pessoa que está ali, né? Que são os cuidadores, enfermeiros, né? Mas sempre salientando que isso aí não é uma coisa padrão, né? Mas é que como nós fizemos muitas visitas, isso a gente percebe também, né? Entendi. Eu vou pedir para o diretor rodar mais um depoimento aqui para embasando nossa fala aqui. Já teve algum caso que tu sentiu assim que teve algum abandono? Sim, então assim, eu trabalho, devem fazer no mínimo 10 anos, eu já era cuidadora técnica, né, hoje sou enfermeira, sempre em geriatria, né, minha parte de enfermagem sempre foi trabalhando em geriatria. A gente sabe que a realidade, hoje tem casas maiores, né, com mais gente, daqui a pouco as coisas acabam se perdendo no meio do caminho, porque a falta desse controle, né, a falta às vezes até da família ter essa proximidade, ter essa liberdade dentro da casa onde o vovô está institucionado, né, que nem aqui, eu posso te passar a minha realidade hoje, né, a realidade hoje é que nós temos uma casa só de vovó, com poucas vovó, onde o familiar ele consegue ter um acesso melhor, tanto por via telefone, a gente fazer videochamada, ele consegue falar comigo no meu celular, tem o telefone da residência que consegue falar também, então mesmo que aquela visita às vezes não seja presencial, mas o familiar se faz presente, né? Ele está ali, eu acho que é uma troca de cuidado, um complemento, digamos assim, também. Vamos ver o que a vovó vai dizer. Ilse. A senhora é natural daqui de Novo Hamburgo? Não. Eu nasci em Ibirubá. Ibirubá. Quer dizer, o distrito de Ibirubá era com Esperança e hoje mudaram o nome de Colorado. E qual era a sua atividade quando a senhora trabalhava, coisa assim, que a senhora fazia? Todo o tempo, todos os anos. Bem depois que eu casei, a gente foi para a colônia. Quer dizer, primeiro meu pai tinha hotel, daí a gente foi junto, trabalhou, depois ele vendeu, a gente deu sua parte. E moramos fomos para a colônia. E ali eu tive meus filhos todos. Quantos filhos a senhora tem? 8. 8 filhos. 6 homens e 2 mulheres. 6 homens e 2 mulheres. Estou aqui no lar porque todos trabalham de casa e com essa minha idade já não deixam ficar sozinhos, né? Então, eles acharam esse lar e está muito bom. Por que está bom? Porque eles são muito atenciosos e cuidam da senhora, a senhora se alimenta aqui e tudo mais, passa o dia aqui. Eu venho aqui cedo e tomo meu café aqui, e almoço, de tarde eles servem, e às 5, 6 horas eles vêm me buscar. A senhora passa intertindo o dia todo aqui e atendida. E no final do dia volta para casa. Sim. Muito bem, então. Foi um prazer conhecê-la. Obrigada, igualmente.
Irmão Pedro, vamos ver o que a Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 20. Capítulo 20 e verso 22. O senhor quer ler, por favor? Você já achou? 20, 12, versículo 12, eu creio. Desculpa. É 20 e 12, exatamente. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tu vê, né? Irmão Pedro, eu estou querendo concluir aqui uma coisa que eu não sei se o senhor concorda ou questiona ou não saberia opinar. Eu estou querendo concluir aqui que o cristão tem consciência disso. Né? E mais para as pessoas que não têm consciência disso. Como a gente advertiria, como a gente alcançaria a importância do cuidado? Tu viu que ela disse que ela não tem esse problema, né? De abandono. Sim. Mas não é uma realidade para todos. Não é uma realidade para todos. A gente vê abandono nos lares. Gente que fica 6 meses, 1 ano sem receber uma visita. Nós temos que entender também, né? Não é justificável, né? Mas agora, através dessa colocação tua, né, existe aquele como que ele foi criado. Né? A gente comentou algo parecido no debate anterior, né? Mas não entrou nesse tema que eu vou colocar agora. Assim, né? Como é que ele teve a criação? Como é que foi o pai, vamos dizer, que está lá no lar hoje? Ou como é que foi a mãe? Como eles foram tratados, né? Qual é o amor que o filho recebeu? Né? Porque, assim como nós estamos falando, aquele que não conhece bem o evangelho, aquele que não está preparado, então como tu sofreu, às vezes tu perdeu o interesse. Terminou meu sofrimento com o pai. Né? Porque ali, eu mesmo visitando lares, eu já recebi informação que tinha um senhor ali, né? Eu digo, como tu via assim, bem sofrido no lar, né? Mas ele tinha estrupado a filha. Né? E daí ninguém mais quer saber dele. Né? Então a pessoa está ali também colhendo fruto do que ele plantou durante a sua vida. Né? Mas nessa mesma conceito, nessa mesma linha que o senhor está, também tem que se pregar o perdão. Sim, né? A misericórdia entra, né? Mas é como nós conversamos. Não são todos que conhecem e têm esse entendimento, né? Porque o entendimento natural nosso, né? A Bíblia é clara, não vos vingueis a vós mesmos, né? Mas a nossa é querer se vingar, dar o troco, né? Querer pensar em nós, o pai parece que não pensou em mim, né? Mas ele veio de alguma, né, tipo de educação, né? E às vezes a pessoa não sabe nem transmitir o amor, né? Não estou dizendo aquele que fez algo grave, né? Mas às vezes, antigamente, se batia muito, era muito ausente, né? Não conversava, não explicava nada com o filho. Então tem esse pessoal também. E tem todo o individualismo hoje em dia, né? Que as pessoas pensam em si, tu é útil, tá bom, se não é mais útil, vamos descartar, né? Eu vou aproveitar sua fala aqui e vou fazer o convite para o próximo programa que trata este assunto, irmão Pedro. Até quando devemos perdoar? É uma situação, né? Que até os discípulos comentaram, né? E perguntaram para Jesus, mas até quantas vezes tem que perdoar? É o assunto do próximo programa, ok? Fique ligado aí, que vai vir este assunto. Para você aí que está magoado com seu pai, com a sua mãe, para você que tem aí, está rixoso com alguém, se você deve perdoar ou não, é no próximo assunto. Irmão Pedro,
E aqui, o Senhor me deixa essa deixa, né? Eu, como cristão, eu tive a oportunidade de me reconciliar com meu pai. Sim. Tá? A Bíblia já deixa o gancho, ensina enquanto ele é criança, para que quando for grande, não se desvie do caminho. A Bíblia já deixa, mas deixa, porque é de praxe os filhos achar que não foram bem criados. Sabe? Sim. A cada 10, 8 estão insatisfeitos com a criação. É muito difícil para um adulto, tá? E para nós, como a evolução das coisas acontece muito rápidas, até um tempo atrás, elas tinham menos evolução. Então, uma evolução hoje de 10 anos é uma diferença tremenda, sabe? Na nossa cultura, sabe? Eu tenho filhos adultos e tenho filho adolescente, adulto que recebeu uma criação não de princípios que foram as mesmas. Os princípios sempre foram os mesmos. Mas o entretenimento, o tempo, para o adolescente já é completamente diferente. Hoje é tudo muito rápido, né? O pensamento, a paciência, a tolerância, é bem diferente. Mas nós estamos no campo da educação aqui, né? E eu estou querendo concluir que é do nosso nível de consciência, o quanto amamos os nossos pais, né? E quando a gente é cristão, tu tem essa transformação, né, da palavra que vai te transformando, a palavra vai te limpando e vai te dando lucidez, primeiramente do amor. Depois da gratidão. Nossa, quando tu chega no campo da gratidão, sabe? E tu começa, sabe? Eu sei por mim, né? Hoje a gente chega do supermercado com o rancho e a gente agradece a Deus. Graças te dou, Senhor. Que são coisas que tu não tinha. Não vê. E a pessoa hoje em dia, quem é de uma nova geração, não nota, né? Que tu tinha que ir lá na horta, lá no campo, esperar crescer, para daí sim, né, fazer. Hoje tu vai ali no mercado, tem tudo pronto. E então, eu estou falando do nível de consciência, né, que a gente ganhou, né? E com isso, tu tendo o nível de consciência do amor, né? Tendo nível de consciência de gratidão, sabe? Mesmo que esse homem tenha feito essa barbaridade, né? Ele sustentou essa família. Sim. Sabe, será que a gente não encontraria nada de bom nessa vida? Entende? Sim, e esse apoio só tem só na palavra. Exato, né? E para tu ver que isso é tão... demonizam, e aquela outra coisa que o senhor falou no começo, né? Como é que é? O senhor usou outro termo, mas demonizam isso. Tanto é que contaram só isso. Não importa. Não importa se o homem foi um arquiteto, que o homem fez ponte, sabe? Que o homem salvou um amigo no exército, sabe? Né? Não importa que o homem trabalhou, sabe? Incansável, né? Exatamente. É aquela coisa, sabe? O vizinho, sabe aquela história do vizinho? O vizinho lá, o homem é arquiteto, o homem paga os impostos dele, o homem cria os filhos, o homem, sabe, presidente de ONG, o homem, sabe, tem todos os... Mas o homem não tem cabelo. Aí quando pergunta sobre o homem, diz, não, é aquele careca.
Sabe, tipo, sabe? O homem tem muita Sim, coisa para se dizer, tem mas muita qualidade, mas olha sempre a parte negativa. a né? negativa. É que o perdão, né, que tu disse que seria o tema da próxima, Aham. mas é uma coisa que eu creio sim que só através da palavra mesmo para tu liberar verdadeiramente o perdão. Tá? Porque a tendência, tu pode assim deixar de lado, eu vou esquecer, né? Mas o Senhor ali na sua palavra diz, né, na própria oração do Pai Nosso, né? Quando nós pedimos a Deus nos perdoar, né, assim como nós perdoamos, né? E Ele diz que devemos perdoar para o nosso Pai Celestial perdoar os nossos pecados, nossas ofensas, né? E é essa educação que nós precisamos, às vezes até educar adultos, para que possam reconhecer a importância do amor e da gratidão. Ah, com certeza. Né? Que depois que tu conhece o Evangelho, que tu começa a ver, né? Perceber, né? Não que os que não conhecem, não. Tem pessoas que não conhecem o Evangelho e, né, tem o perdão, não guardam mágoas e tal. Que consegue, né, ter esse nível de consciência mais aguçado. Né? Sim, consegue. Mas, até às vezes, para o próprio cristão, é um trabalhar, como tu falou, 30 anos, 40 anos, 50 anos, sem conhecer, né? Mas graças a Deus, que quando tu mencionou aquilo, me veio a passagem, né? Mas tu falou da ignorância. E a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Né? Isso que é... Para você que está nos escutando, se você tem mágoa, se você não se dá bem com o familiar, olha o que o meu Pedro diz. Deus não se importa com o tempo da ignorância. Mas de hoje em diante, você está sabendo o que representa um idoso, qual a importância do idoso na vida de uma sociedade e na vida da família, né, irmão Pedro? Sim. Principalmente na da família, né? Que é através da família que vai ter a sociedade, né? Então, a família mal estruturada não vai trazer uma boa sociedade. Não vai trazer uma boa vai sociedade. Vai ser uma consequência, né? E nem estamos falando da igreja, isso reflete na igreja também, Sim. reflete na sociedade, reflete nos nossos líderes, né, nos governantes e tudo mais. Como tu falou, né? É muito amplo, muito vasto o tema em si, né? Você já fala em igreja, então como é que é a igreja, o que a igreja tem. Né? Tem muita gente que acha que a igreja é o... Ah, não, eu vou lá no culto e tal, e pô, eles pregam, vai lá um pastor, prega, fala alguma coisa e deu, encerrou, né? Daí se torna quase um clube, uma reunião ali e deu, sem nenhum fim. Né? Isso aí nós temos que debater. Vamos entrar nesse assunto já. Ah. Vamos chamar o nosso diretor, então, para nós trocar para este assunto. Então, qual é o papel da igreja, irmão? Já pega o gancho. Então. Qual é o papel da igreja? Sabe? Neste contexto todo. O que nós temos aqui? Com relação à espiritualidade, tem vovós que têm uma caminhada espiritual, sabe? Elas comungam com uma congregação, comungam com a parte espiritual. Sim. Elas têm, sabe? E depois elas vêm para um lar. Como é que é esse atendimento? Tem esse atendimento na... Continuidade, né? Hoje, a maioria das vovós sempre foram pessoas que participaram na vida religiosa, né? Tanto a família quanto as vovós. E isso depois que ela acaba vindo para a geriatria, que tem dificuldade de locomoção, né? Para ela poder se locomover até a igreja ou até o lugar que acabava frequentando, se torna um pouco mais difícil. Isso eu sei que assim, as vovós sentem nessa pauta, né? As vovós têm um pouco mais de consciência. Mas hoje, na nossa casa, que temos, além, né, de vocês que fazem esse trabalho, temos outras instituições também que participam com a gente.
E eu, como proprietária, diretora da casa, a gente sempre abriu a porta para todos, né? Entendi. Porque vir trazer a palavra, o louvor, né? Essa alegria, esse carinho, esse momento de fé, é muito importante que isso aconteça na nossa casa. Eu acho que tem resultado. Muito, muito, né? Isso acalenta, né? Às vezes a vovó é uma dor, é uma falta, por mais que a família esteja presente, mas tu sente falta, às vezes, do irmão que está longe, de um neto que mora fora, né? Porque não é toda a família que consegue ver todas as pessoas, né, do relacionamento. Então, aquele momento de oração, aquele momento de louvor, traz esse acalento, essa calma, né, que a gente consegue, eu acho que assim, trazer um conforto melhor para cada vovó. É muito importante, assim, a gente vê visivelmente nelas que elas conseguem participar, elas interagem junto, né, é bem interessante. Irmão Pedro, E aí? está com o senhor a palavra. A importância da igreja Sim. na vida do idoso, na vida da sociedade, a importância da igreja na sociedade, como funciona Sim, isso? nós escutando ela ali, né, falando, né, só durante o discorrer ali já são vários temas, né, por isso que é importante frisar para a gente se concentrar, porque ao escutar, tu vê quanta coisa interessante que ela falou ali, né, da importância dos vovôs que já vieram, já iam a cultos, igrejas, né? Sente a falta, né, e assim como outras coisas e aí mais que a ela igreja falou. entra aí, É. levando o evangelho, que é o que a gente faz. E isso aí é muito, muito bom, assim, e gratificante, sabendo que tem lares que se preocupam com isso também. Porque tem lar que não se importa. Né? Isso é importantíssimo, né? Porque tem uns que te atendem, deixam tu ir, mas é mais para entreter o pessoal, né? Para ter mais uma atividade na igreja, né? E tem aqueles que se preocupam com esse momento, né? Mas a igreja, ela precisa, né? Aqui, ó, em Salmo 71, né? Eu tinha pego antes ali no versículo 9, diz assim, ó: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, né? Então aqui é uma oração, uma súplica, né, de uma pessoa, de um ancião, né, conversando com Deus, né, e que o que a igreja está aqui? A igreja foi instituída pelo Senhor para atender, né, a as todos, viúvas, os órfãos necessitados, né, e se tratando aqui dos anciãos, é muito importante. E não é só um atendimento social, né? Não é a igreja, vão dar uma cesta básica, vão ver quem precisa, vão lá fazer uma brincadeira. Me livrei. Né? Porque ali ele está dizendo, tem até uma outra passagem, que eu não me recordo agora o endereço, né? Então aqui está falando sobre não rejeitar quando faltar as forças. Mas tem, né, aqueles que ainda têm força, que ainda podem fazer algo. E a igreja, ela não aproveita, né? Uma das coisas que eu falo muito no lar, quando tu visita, vai no início ali, né, é que eles estão ali porque ainda existe um propósito, né? Tem uma senhorinha até nesse mesmo lar que ela faz o tricô, faz blusinhas, né, de crochê, tricô, e para os recém-nascidos, ela vai fazendo para crianças, junta, e depois eles têm determinada, a Ana Paula com ela, vão lá no hospital municipal e fazem uma doação lá na maternidade. Né? Então ela ali se sente útil, e é uma pessoa sempre bem alegre, disposta. Né? Tem outros ali que vão pegando o exemplo, nesse lá já entrou mais uma que está fazendo também, né? Mas isso aí tem que ter para todos, né? Para não desestimular, porque eles são úteis ainda, né? Tem uma coisa assim que é excelente, que às vezes, né, muitos julgam, né? Porque em nós está o julgamento, né? Que a igreja, lá onde congregamos, eles têm uma turma que foi intitulada 60+.
para isso, para ativar. Exatamente, é só para ativar, né? As vovós, né? Foi instituída para as meninas, né? Mas tem reuniões, né? Tem debates, conversa, então, ou seja, para o pessoal na igreja não se sentir ali só um membro do banco. Agora, irmão, agora vou ampliar vou passar para outro nível essa conversa aí. Irmão Pedro, observando a minha mãe, e observando outros idosos, tá? Eu senti uma solidão, eu não sei se virtual, eu não sei se fictícia, eu não sei se essa solidão ela é uma solidão que procede ou que não procede. Minha mãe tinha uma casa de 3 quartos e era criança naquela casa. Minha mãe tem 5 filhos. Era o quarto das gurias, o quarto dos guris, o quarto do casal. Minhas irmãs casaram, foram sair de casa, nós fomos embora. Ficou o casal, meu pai morreu, a minha mãe ficou naquela casa. Tá, só a mãe. Aqueles tanques de roupa, aquelas maquinadas de roupa não tem mais. Sabe? A gente vai visitar ela no Natal, ela faz comida para uma semana. É bolo, sei o que, é doce. Nem tem gente mais para comer todas essas comidas. Sim, imagina a alegria, né, dela. Entende, irmão Pedro? A saudade que eles sentem, a solidão que eles acham que sente, é a falta. E nem é das pessoas, dos filhos. Mas era daquele monte de roupa que não tem mais. Da atividade, do se sentir útil, né? A minha mãe, eu tive que dizer para ela, mãe, troca essas panelas, mãe. Porque ela panelou desse tamanho para fazer 200 gramas de carne. Tá para ela. Para 2, para 3. Sabe? Nem tem sentido. Panelão de feijão que se fazia, 1 quilo de feijão de cada vez. Hoje 1 quilo de feijão dura 15 dias lá na casa da minha mãe. Ou mais até. Ela diz que cozinha feijão uma vez por mês. Sim. Entende? Então, assim, aonde que a igreja entra nisso? Nessa solidão. Sabe? E, na verdade, não é uma solidão. É um vazio. Sabe? De uma pessoa que foi ocupada. Imagina, a gente fica conversando com as pessoas, o cara era jornalista. A pessoa era empresária, dona de uma padaria. Que tinha 60 funcionários. Pessoa que tinha atividade 14 horas por dia. É uma situação, né? Entende? Então, assim, para a gente poder... Olha só, porque quando eu comecei esse trabalho, irmão Pedro, eu não sabia da realidade. Depois que comecei a me interessar e a gostar e tudo mais, que eu comecei a entender a realidade de lá. Sim. E eu vi que eu estava completamente fora. Nós temos o pré-julgamento, né? A gente tem uma ideia do que é. Exatamente. E o que me levou até lá foi o amor desenvolvido pelo Espírito Santo. Foi a gratidão das coisas que Deus faz por mim e eu querer fazer por outro. Entende? Então, assim, aqui já começa a igreja. Tá. Se tu não tem nível de consciência, se tu não desenvolveu ainda o interesse, lamento te dizer, tu não alcançou o amor ainda ideal. Tu não alcançou a gratidão ainda ideal. Sim, porque a gratidão é a todos, né? Aos anciãos, os mais velhos, porque tu chegou até aqui, né? Eu cheguei graças a quem? Né? Aos nossos pais, né? Que a Bíblia está dizendo ali que devemos honrar. Claro, né? é disso então, que a Bíblia está falando. Se o filho não está podendo honrar um pai, nós vamos honrar lá aqueles pais. Esse que entra o papel da igreja, né?
a igreja está no lugar ali do filho, na impossibilidade de um filho, já faleceu, está sozinho, né? Tem uns que já perderam os filhos também, né? E aquela pessoa, se ela se criou, tô falando ali da tua mãe, né? Que era evangélica, congregava, participava, né? Eu tenho uma irmã também que já está com idade avançada, ela vai até hoje, participa, obreira na igreja, né? E às vezes o que acontece? A igreja deixa de lado, se aposentou e tal, e pronto, terminou, vai ter a sua vida agora. Mas a vida é a igreja, né? A vida é a igreja. Como é que a igreja vai deixar a vozinha lá num canto e tal, né? Qual é o envolvimento que tem, né? Isso aí são pontos que muitas vezes eu penso, irmão, sobre assim, ó, aproveitamento dos jovens, né? Os adolescentes, os teens, a gurizada ali empolgada, querendo fazer algo para o Senhor, porque também receberam, mesmo novos, mesmo ainda muito irresponsáveis com algumas coisas, mas quando tu recebe o amor de Deus, tu quer dar algo em troca. É da natureza. Então ali, e às vezes falta esse entrosamento também. Porque não precisa ser nós só, de mais idade, né, para estar fazendo esse trabalho. Né? Então não precisa ir lá ministrar a palavra, mas pode fazer uma visita, conversar um pouquinho, né? Pode ir a visita na casa, aqueles que não estão em lares, né? Qual eram os membros que tinha aqui, aonde estão esses membros, né? Eu comentei antes contigo, né, de iniciarmos, de um irmão que eu conheci, achei assim louvável, né, muito louvável da parte dele, a honra que ele dava ao seu pastor, que já de idade parou, foi um dos fundadores de uma igreja aqui, né? E hoje está na sua casa. E é pouca visita que ele recebe. E ele, né? E ele mesmo não congregando mais lá, ele congregava conosco um tempo, né? Ele lembrou e veio conversar comigo. Começou a fazer o trabalho nos lares, mas tem um pastor assim, me contou a história, vamos visitar ele. E é bem importante o irmão citar isso aqui, porque assim, por que o idoso ele é abandonado socialmente pela família, pela igreja? Por quê? Porque acha que ele não produz nada mais. Certo? Né? Porque a gente sempre quer fazer network com a pessoa que pode contribuir contigo. Né? Achando que aquele conceito, né? Que eu vou perder meu tempo com o velho, parará. Né? Quando, na verdade, o idoso ele não tem coisa nova. Ele nem quer falar das coisas novas. Ele só quer ser lembrado pelos feitos que ele fez. E que muitas vezes esses feitos vão nos trazer um benefício. Vai aprender. Nós vamos aprender muita coisa. Até hoje nós aprendemos visitando lares. Mas acha que só vem, sabe? Só vem de um coach a informação, né? Se é um coach lá, se é um pastor que veio de outra cidade, não sei o quê, se é um congresso, né? Se dá mais ênfase, né? Quando na verdade nós temos ali pessoas que podem nos... Porque um pensamento, né? Não, minha filha, não faz isso. Não, meu filho, não faça isso. Faça isso, faça aquilo. Às vezes um conselho vale mais do que uma disciplina, mais do que uma cadeira na faculdade. E é uma coisa que normalmente não busca, né? O ser humano natural não busca, vai buscar conselho com o vovô. Mas está lá do lar até, nem a família, mas está lá no lar, será que ele vai ter alguma coisa? Olha, eu já recebi tantas coisas, irmão Jair, de chegar num lar e vovô falar, né? Uma vez, eu acho que eu não citei aqui na vez anterior, quando fazia pouco tempo que eu iniciava. Eu recebi em casa, veio meu filho com os netos, né? E no dia seguinte eu tinha visita ao lar. Eu fazia tempo que não via, porque ele tinha sido transferido, né? Ele também é pastor, foi transferido para uma cidade, estava mais difícil de vê-los. Eu acostumado com os netos, pequeno, toda hora.
E no dia seguinte, que era num sábado, eu ainda fiquei comigo, né? Nos meus pensamentos, não vou ir, vou ficar aí, já vou, né, com as crianças, vou brincar, né? Vai ter outros irmãos que vão lá e tal, né? Quer dizer, isso aí na sexta antes dele. Daí sábado me acordei cedo e, né, senti, não, vou ir. Quando eu cheguei lá, né, eu lembro até hoje, do lado, estacionei o carro, desci, eu fui até o primeiro a chegar, né? Que eu me acordei e disse, não, já vou ir antes que queira mudar de ideia. E daí tinha um senhor, um vô, cadeirante, bem na entrada, porque eu fui entrada aí pela cozinha, porque eu tinha parado o carro mais adiante, tinha a entrada principal, mas eu já conhecia ali, disse, vou por aqui. Ele estava parado. E ele me atacou ali, né? Me cumprimentou, cumprimentei, e ele disse, tu não imagina a importância que tem vocês virem aqui para nós. Bah. Como é bom. Né? Aquilo ali, né? Eu vi assim que... Mais 3 anos de engajamento, né? Eu digo, então aquilo ali, né, tirou qualquer coisa, né? Me envergonhou até pelo que eu tinha pensado, né? Porque os netos iam continuar lá, eu só ia ali ficar... Né? Normalmente é 1 hora no lar, então até se deslocar e voltar, máximo, estourando em 2 horas, 1h40 minutos, eu ia ficar fora. É o nível de consciência que eu tenho falado, irmão Pedro, sabe? Puxa, deixei de fazer com meus, mas aqui valeu muito a pena. Sim, e ele já me tirou a dúvida na hora, né? Eu ali limpou o coração, né? Tá ali, então tô no lugar certo. É isso aí, é escutar, é ouvir a voz do Senhor. Quem sabe se não era o próprio recado, né, de Deus, né, irmão Pedro, até para confortar o coração da gente. Sim, eu creio que sim, né? Com certeza. Que é voluntário, né, irmão Pedro? Com certeza, ele foi inspirado ali para me falar aquela palavra, foi o Senhor falando através dele, né. Que bacana. Vamos pedir para o nosso diretor aqui passar a nossa última interação aqui. As horas passam, né, é tanta... E é tão bom, né? Falar das coisas de Deus e tudo mais. Vamos lá. Então, aqui agora, qual é o papel do governo e da sociedade na vida dos idosos? Em relação a parceiros, tá? Quando eu falo de relação a parceiros, eu estou falando da sociedade, eu estou falando do governo. Qual é a relação que tu tem com esses parceiros e até onde tu pode contar com eles, no caso do governo, no caso da sociedade, né? Como eles te servem, né? Então, assim, essa questão da sociedade, eu acho que esses grupos mesmo de pessoas voluntárias que vêm trabalhar com a gente, né? Essa faz parte da sociedade. Essa faz a parte da sociedade. Alguns grupos vêm, mas eu acredito que eles visitam muitas outras instituições, né? E aí acaba fazendo um rodízio que acaba sendo, sei lá, uma vez por mês, a cada vez 2, 3 meses. Então, assim, são poucas hoje grupos que estão realmente presentes na nossa casa, né? Eu acho que é por causa da rotatividade. Rotatividade, são poucos grupos que são dedicados mesmo a fazer esse trabalho, né? Mas eles são voluntários e que trazem uma alegria mesmo. Sim, é por falta de tempo mesmo e não por falta da consciência de entender que precisa fazer. Eu acredito que a pessoa que participa do grupo, ela sabe que quanto isso faz diferença dentro da instituição, né? Certo. Mas o número de voluntários é pequeno, né? Claro que a gente entende que cada um tem o seu trabalho, então fazer essa rotatividade, digamos, um sábado a cada sábado fazer numa instituição, precisa de muitos participantes, né? Muitos voluntários. Isso. Divulgar, de repente, até o próprio trabalho, né? O papel da sociedade e do governo. Nos ajuda, nos atrapalha. Como ela mencionou ali, tem essa parte do auxílio, né? Muito importante, né? A sociedade, que ela falou ali, referente a grupos, né? Isso aí realmente a gente nota assim a deficiência que tem em voluntariado, né? Voluntariado para esse trabalho, né? A falta de consciência das pessoas. Irmão Pedro, deixa eu fazer uma pausa aqui. O voluntariado que o senhor se refere
É o voluntariado dentro da igreja ou o voluntariado da sociedade? Não, da sociedade também, Da sociedade né? também. Porque o voluntariado da igreja já entrou lá no papel da igreja, Sim, né? Agora que o senhor está se referindo ao voluntariado da da sociedade. sociedade. Porque se tu, né, fizer uma análise assim, quantas pessoas hoje teriam condições de fazer uma visita a um lar? Né? Entendi. Quantas pessoas... Um músico, É, um cantor, exatamente. um grupo de teatro, Para nós mesmo falta, pessoas que né? ensinam crochê. Assim, que fazem tudo assim que é atividade, ou até chegar lá, dar um oi, falar, conversar com 3, 4 ali, vai embora, outra vez volta e fala com outras. Né? Uma simples visita num lar, né, já faz toda a diferença. Aí vem de novo o descaso, né? Que é o tema do nosso papo aqui, né? O abandono dos Sim, idosos. porque hoje em dia se preocupam com tantas coisas, né? Existem tantas ONGs, coisas assim, mas voltado para o idoso, né? Não tem. Não tem. Tem ali o grupo acho que eu mencionei, da Alegria, mas como ela falou, fica muito espaçado. Né? Tem um determinado grupo, aqueles X de voluntários, vamos trabalhar todos os sábados, mas cada sábado eles vão dizer que vão ir num lar. Então, ele vai fazer uma visita num lar hoje, aqui em Novo Hamburgo, o outro só daqui a um ano. Né? Então tem outro lá que nem tu falou, sabe fazer crochê. Né? Então, vai lá. Né? E assim, muitos outros conhecimentos, tocar um violão, fazer uma música, né? Ver se alguém quer aprender. Até pessoas professores que ensinam português, que ensinam alguma língua, né? Sim. Tem tanta coisa para se fazer. Aí, você que é voluntário, esta, que eu tenho entendido, é a maior deficiência dentro dos lares. O envolvimento da sociedade. Sim. Porque pelo mesmo motivo, sabe? Pelo desprezo, pelo idoso. Parece que a pessoa, sabe, se a pessoa não tem retorno financeiro, não há interesse. Se não tem interesse de networking. Exatamente, que eu ia falar, né? Se não está na mídia, se não está aparecendo, né? Se não dá like. Né? Aconteceu um negócio com o cão. Se não dá visualização. Do cão lá agora, nem vou citar. Daí tá todo mundo ali envolvido. Né? Aconteceu uma outra coisa lá que saiu nas redes sociais, está todo mundo envolvido e querendo, e auxilia e faz isso. Né? Então, não que não tenha coisas importantes aí, mas quanto aos lares de idosos não sai nada. É interessante isso aí, né? É importante nós começar a fazer essa divulgação para ter essa consciência, né? Para cada um. Né? Assim, você que está escutando, também começar a compartilhar isso aí no seu entendimento, com conhecidos, com familiares, né? A debater esse tipo de assunto, porque é assim que vai ser despertado. Não, o que mais interessante nisso tudo é que todos têm esse caminho. Sim, esse aí não tem como escapar. Entendeu? Né? Não depende de tu estudar, não depende do teu nível cultural, social, sabe? O envelhecimento vai acontecer. Sim, e tu tem oportunidade hoje de fazer um plantio. Semear. Semear para poder colher, né? E aqui nem estamos falando de Bíblia, né? Nem estamos falando da igreja agora. Estamos falando da sociedade em si. Exatamente. Porque o governo, ele entra com a parte dele, né? Tem o Estatuto do Idoso, que garante auxílio, que garante atendimento, tem vários. Na saúde, tudo, né? Então o governo está ok. Né? Apesar de ter lá os contratempos. Sim, tem as deficiências, mas tem aquele que não tem recurso para pagar também o governo entra. Acabamos de falar que ele tem um subsídio, Exato. Né? Mas a deficiência mesmo, que eu entendi, irmão Pedro, nesses 2 podcasts que a gente fez, é a deficiência da sociedade. Da sociedade, E aí eu entendo também que foi, sabe, é cultural. Não me importo com o velho. Exatamente. Isso aí até se tem
pessoal, eu me lembrei agora, né? Um vizinho meu, uma vez eu pedi uma ajuda só para largar umas coisas nos lares. Que legal isso aí, que bacana. Eu posso ir, né? Ele nem vai na igreja, né? Pode, quando fizer uma visita me convida. Então isso aí é importante. Ele foi uma vez lá, falou com os voos, ficou feliz da vida. Isso aí até pra gente faz bem, né? Então isso aí que até entre nós mesmos, ali da igreja, nós podemos estar levando alguém para iniciar esse trabalho, iniciar a visita. Eu não sei como é que eu faço, onde é que eu vou, né? Como é que ele é, eu chego lá, né? Pode nos contatar aí e vai a primeira vez com a gente. Daí já converso com uma proprietária, vê o que tem. Uma vez um me procurou que pensou, eu estava pensando, eu senti de começar a ajudar, o pessoal estava pensando em, ele trabalha com cortar grama, de cortar grama desses lares que tu visita, né? Então já é alguma coisa, vai lá, corta grama, às vezes o lar até particular tem condições, tem, mas a pessoa que está fazendo, o que orienta a Bíblia, o que ela diz? O melhor é dar do que receber. Aí tu vai lá ao mesmo tempo, daí já fala com o vô, já faz uma coisa aqui, outra ali, né? Então, independente do tipo, independente eu não sou qualificado, eu não tenho nenhum dom, nenhuma aptidão. É como eu falei, a presença lá já é alguma coisa. Já faz a diferença. E para você que está nos escutando, o que tocou no seu coração? Qual é a parte que tocou? Você acha que a parte da família, você está fazendo o papel da família? Ou você acha que no papel de igreja você está fazendo alguma coisa com relação a doar, com relação ao amor, com relação ao agradecimento? E como sociedade? E tem mais isso, né, irmão Pedro? Nós somos sociedade e somos igreja. Então, nós não precisamos fazer só o que está dentro da igreja, né? Nós podemos fazer, sabe, tipo, fazer igual o papel de sociedade, né? Educando, dando emprego, assinando carteira, sabe? Nós podemos fazer, sendo empreendedor. Sim. Né? Podemos ser não só como reino, mas como sociedade. Sim, o trabalho é diversificado, né? E tem essa opção de nós não estarmos ali cumprindo apenas um papel. Não. Mas dois, né? Como sociedade e como igreja. Exatamente. Diretor, põe mais um depoimento ali para nós encerrar e o irmão Pedro se prepara para as considerações finais. Como é que é seu nome mesmo? Ivone Stal. Ivone? Ivone Stal. Quanto tempo a senhora está aqui? Aqui até maio vai fazer um ano. Um ano. Março vai fazer um ano. Maio. Maio. Certo. E me diz uma coisa, está gostando de estar aqui? Sim, eu estou gostando. Não sou não. Certo? Que legal. E me diz uma coisa, e por que a senhora está gostando de estar aqui? Porque se trata a gente bem, a cuida muito, cuida tudo. São bem cuidadosas? Certo. E me disseram que a senhora veio de outro lar ou de outros lares? Eu vim na Distância Velha. Lá de Distância Velha, a senhora ficou quanto tempo nesse lar, na Distância Velha? Mais de um ano. Um ano. E aí a senhora pediu para trocar, tirar a senhora de lá? Não, eu não saí. A senhora quis sair. Porque eles não me deixaram mais caminhar. Não deixaram mais caminhar. E me amarrar na cadeira. E amarraram a senhora na cadeira. Porque eu caminhava, não escutava muito. E daí eles falaram isso. Até para mim, na hora, falaram que queriam abrir a sessão. Abriu uma exceção. Não tinha. Eu queria que ela assinasse um papel que ela autorizou. Eu não podia caminhar. Mas eu estava me namorando fora. E daí eu disse para minha namorada, não quero mais ficar aqui. E daí ela me mostrou. Aí eles trocaram a senhora para cá. E aqui a senhora consegue caminhar.
Sozinha também não. Sozinha também não. Mas elas ajudam a senhora a caminhar. Sim, ajuda. Entendi. Aí até que arrumaram uma vaga aqui para a senhora e a senhora se mudou daí. Sim, eu me mudei. Mudou e agora está feliz aqui, está satisfeita aqui? Sim, estou satisfeita. E é mais perto para eles virem aqui. E é mais perto para eles virem aqui também. Então eles vêm visitar a senhora com frequência? Sim, ontem eu estava meu filho. Ah, entendi. Tá bom, então. Eu quero agradecer a sua participação aqui e o seu depoimento. Obrigada. Irmão Pedro, encerrando então a parte 2, trouxemos esse depoimento dessa querida, que simpatia, sabe? Bem lúcida, Bem né? lúcida, tá feliz no lar que tá, e onde ela estava não dava bom, pediu para a nora trocar, e a nora trocou ela, e aqui nós vemos todas as pontas funcionando, né? Quando todas as pontas funcionam, a família funciona, quando a igreja funciona, quando o governo funciona, quando a sociedade funciona, nós temos um lar. O resultado é isso aí, né? isso aí. Um lar com as vovó alegres. Né? Tu vê que ela, sabe, ela disse que não gostava muito porque me amarrava, eu queria caminhar, sabe? Aí me pediu só porque, sabe, certo, ela queria andar pelo pátio, né? Elas querem fazer canteiro, elas querem plantar flor, elas querem, sabe, tipo, querem ter atividade, né? E aí pediu para trocar ela, trocaram ela. Assim como ela falou, né, a Ana, sobre a quantidade, né? A gente não sabe o lar e não vem ao caso, mas às vezes tem lares que tem, né, 20, 30 vovós, e às vezes não tem pessoal suficiente para dar um atendimento mais individualizado, né? Então, deixava ela ali porque não podia, ela para caminhar tinha que ter ajuda e tal, né? Exato, de certo, nem era tão grave. Sim, não era né? uma coisa grave, mas isso mesmo é foi atendida, mesmo assim foi atendida, Sim. né? E aí é que eu entendo, né? Aí que eu entendo isso é bacana de entender que aqui funcionou todas as partes, né? Funcionou todas as partes. Né? E a gente espera que todos, né, comecem a funcionar, né? Todos os lares, né? Aqui a parte da família, a parte da sociedade, que já faz, e a parte da igreja, principalmente, né? Aqui, colocando assim, né, entre aqui os temas abordados, família, igreja e a sociedade. Né? O que aborda os três? O que aborda os três é a igreja. Porque todos na igreja têm uma família. E todos na igreja estão envolvidos na sociedade. Né? Então, a igreja tem que ter esse despertar. Estamos inseridos nessa sociedade. Né? Exatamente, porque nós fizemos parte da sociedade. E né? também fazemos parte do reino, né? Principalmente. É o mais importante, né? Mas aqui falando sobre um direcionamento geral, incluindo a sociedade. Isso, mas é sobre isso, né? é sobre isso, é. Porque às vezes vamos só para o reino e esquecemos a sociedade. Ou vamos só para a sociedade e esquecemos o reino. Porque a palavra diz, né? Nós somos o sal da terra. Então, eu estou falando aqui agora para a igreja, para os irmãos, né? Exato. Então, nós temos que estar ali junto com a família e fazendo toda a parte social também. Porque às vezes a gente quer ser só muito espiritual, né? E deixa de lado a parte social. Né? Como diz a própria palavra, a fé sem obras, ela é morta. Né? Então não adianta tu estar só com a tua fé e não fazer nada. Então esse tema, né? Esse aqui, o canal foi criado justamente para isso, para nós começarmos, né, a pensar, né, a abrir mais o nosso entendimento, ver mais quais são nossas responsabilidades e não passar para os outros, né? Nós temos um caminho, né? A igreja tem um caminho, né? E como o irmão Jair falou, né, todos nós vamos chegar lá, né, na velhice, e nós temos que nos direcionar agora, né, para fazer esse plantio, para podermos depois colher na nossa velhice. É dando que se recebe. Amém? Amém. Vamos encerrar então a nossa conexão hoje, convidando para o próximo, que será
Até quando devemos perdoar? Agradecemos a tua audiência, nos despedindo na paz do Senhor. E nos escreva aí, se você teve dúvida, se você em algum momento foi tocado, em algum momento você sentiu algo do Senhor, nos escreva, que nós vamos responder com muita alegria, né, irmão Pedro? Com certeza, estamos ansiosos para escutar, ler o que vocês têm para nos passar, né? Não esquece de dar uma curtida e compartilhar, né, com os conhecidos, amigos, né, com alguém que acha que necessita escutar isso. Também estarão nos ajudando a divulgar cada vez mais a palavra do Senhor e esse atendimento aos idosos. Shalom. Deus abençoe.